No programa de hoje, vamos conversar com o jornalista, comunicador e linguista Gustavo Conde. Ele apresenta vários programas, faz várias lives com assuntos diferenciados e conosco vai conversar um pouquinho sobre política. Seja bem-vindo, Gustavo Conde, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson Carvalho. Parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho, pelo Espaço Cidadão. Saúdo a todos os ouvintes e espectadores aí para mais esse debate aí. Maravilha, muito obrigado, né? Um abraço à turma que faz que dá um suporte também lá no Prerrogativas, né? É um programa excelente que a turma gosta bastante. Gustavo, estou invejando sua touca, viu? Estou invejando sua touca, viu? A primeira coisa que eu falei quando eu vi o Robson aqui, eu falei, vou mandar uma touca para você, para proteger essa cabeça importante aí. Será bem-vindo, eu guardo a minha aqui A para gente você tem o dar um mesmo presente. layout, né? É verdade. Ô, Gustavo, e vamos iniciar a nossa entrevista conversando um pouco a respeito da visão que você tem em relação à atual situação política do Brasil, né? Do ponto de vista das forças que estão se opondo, se contrapondo, se movimentando, já olhando para 2022, o que é que você enxerga nesse momento quando está olhando para o tabuleiro? É uma situação muito difícil, né, Robson? A gente perdeu o rumo da história, né, depois do golpe, né? Depois da reeleição da Dilma, em 2014, as elites não aceitaram esse resultado, né? E aí a gente entrou numa espiral de catastrófica, né? Ninguém esperava que seria tão catastrófico assim, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, eu entendo como eu estou imerso nesse mundo desde esse momento. Na verdade, esse momento marca a minha ida para as redes, né, para me manifestar, né, a Se reeleição da Dilma em posicionar, 2014. né? Isso, muita gente passou a se preocupar efetivamente de maneira muito mais intensa com o futuro do país e coincide também com a minha entrada nesse debate mais forte. Acabei mudando minha profissão, eu sou professor, né? Era professor, estava em sala de aula, acabei migrando de uma vez para o jornalismo e para as redes sociais e para essa atividade. Então, o que eu acho que poderia começar dizendo para você é o seguinte, eu acho que a gente está num momento de quase fundo do poço, ainda não chegou no fundo do poço. Daqui a pouco a gente começa a recuperar o destino, porque os ciclos da história é assim, você é cientista político, né? Você deve também ter essa percepção, né? A história se dá por ciclos. Então, os ciclos bons se encerram, como foi o ciclo do PT na presidência da República, né? Enfim, foram 13 anos em que o Brasil teve evoluções em todos os indicadores sociais, econômicos, né? E agora a gente tem o ciclo do pesadelo, que também vai ter o seu termo. Então, a gente precisa estar preparado e exige muita responsabilidade, digamos assim, retomar o raciocínio histórico da atividade política e social no Brasil. Tem muita coisa boa acontecendo simultaneamente a tudo isso, viu? Eu posso entrar em detalhes com você na sequência. E vamos essas coisas boas, né? O que a gente pode, né, diante de tudo isso, né? Porque às vezes realmente essas grandes transformações, mesmo quando vão para um lado ruim, acabam também como consequência trazendo outros fatores, né, oxigenando um pouco a democracia, né, despertando lideranças em novas, o potencial de liderança em algumas pessoas que antes não tinham, digamos, interesse em participar da vida política e de repente passam a se posicionar, questionar, tentar ocupar espaços também. Qual é a sua visão em relação a esse lado bom, digamos, de tudo isso que a gente está vivendo? Olha, eu costumo dizer que eu faço observação estrutural, eu sou um pouco estruturalista. Aliás, todo linguista é um pouco estruturalista, porque o estruturalismo nasce com o pai da linguística, que é o Ferdinand de Saussure, em 1906, né, quando é publicado o Curso de Linguística Geral, que é um livro que eu recomendo para todo mundo. É um livro um pouco difícil, mas hoje já está mais palatável, né? Você consegue acessar esse livro gratuitamente pela internet, Curso de Linguística Geral. E aí, olhando estruturalmente, né, a sociedade, tem muito a ver com o marxismo isso também, né? A gente percebe, assim, como um sociólogo
explica a criminalidade, um sociólogo progressista, ele vai falar que é decorrente de uma, digamos, de uma desorganização social, de exclusão, de desigualdade, né? Então, ele não é o de extremo, não é o mesmo pensamento da extrema-direita que quer punir aquele punitivismo, né? E dizer assim, não, é tudo bandido, vagabundo, pobre, esse tipo de coisa, aquele preconceito que a gente conhece. Pobre está na rua Então, pedindo esmola porque não estudou, né? oi? É como que diz assim, é pobre, está na rua pedindo esmolas porque não estudou, né? Isso, porque não Como se ele estudou, tivesse aquela tido coisa, oportunidade, né? aquele discurso. E aí, a ciência, né, digamos, sociológica, histórica, enfim, com o pé no chão, vai ver a questão estrutural. Eu vejo o Bolsonaro também um pouco como isso, como essa questão. Em vez de ficar demonizando, martirizando, porque nem precisa demonizar uma coisa que já é basicamente aquilo mesmo, né? Então, qual é a lição, né? Qual é a função histórica do Bolsonaro na nossa existência? É um antissujeito, né, que apareceu para o Brasil tragicamente, traumaticamente, e que vai nos legar e que vai marcar o nosso futuro para sempre, sem dúvida nenhuma. Assim como os governos também do PT marcaram, como a ditadura marcou e continua marcando, como Getúlio Vargas marcou e tudo mais. Infelizmente, esse é um dado. Então, o que eu poderia dizer para você? A presença do Bolsonaro, desse extremismo, né? desse colapso do próprio discurso político, ele desencadeou uma movimentação muito intensa nos movimentos sociais. Quer dizer, os movimentos sociais estão numa intensidade espetacular. Colisão Negra por Direitos, MST, MTST, os movimentos sindicais, a CUT, estão se mobilizando. Dia 20 vai ter manifestação nas ruas, todos unidos, né? Ainda com algumas timidezes, né? Porque você tem um problema da pandemia e do medo e da perplexidade diante de tanta violência. Mas está acontecendo essa revolução um pouco silenciosa no Brasil, que não é nem tão silenciosa assim. Por exemplo, o problema da fome, como o governo não faz absolutamente nada, esses movimentos estão dando conta das pessoas não morrerem de fome no Brasil, em todos os lugares do Brasil. Está sendo uma movimentação bastante interessante. Está socorrendo mesmo muitas pessoas, né, nos lugares mais pobres, nas periferias, nas comunidades, né, porque realmente, além de dar conta das suas pautas, né, diversas como são, ainda tem essa preocupação de chegar junto daquelas pessoas que mais estão precisando, né? E com isso estão mostrando também uma outra face importante de que as pessoas conheçam dos movimentos sociais, o próprio MST, né? Veja, quando nós atingimos um pico, um recorde de preço altíssimo do arroz, qual foi o arroz que chegou, inclusive, sem agrotóxico, com preço excelente e acessível a todos? Foi o arroz produzido pelo MST, né? Exatamente. Então a gente pode ver, quer dizer, a gente pode ficar muito triste, muito perplexo com esse momento, mas as coisas, né, o Brasil de verdade, né, ele continua, ele está forte, ele está robusto e ele vai vicejar daqui a pouco diante dessa situação. Então é bom a gente ficar alerta para todas as ameaças que ainda existem, inclusive de golpe. Ao mesmo tempo, é bom a gente também preservar nossa autoestima, né, para continuar, porque a gente precisa ter essa autoestima e essa disposição para lutar, porque senão a gente entrega tudo. Eu conversei esses dias com o Graziano, né, o Zé Graziano, que foi diretor da FAO. A pessoa com fome, ela não tem como lutar. Quer dizer, você não tem comida na barriga, você tá com fome, você precisa primeiro comer para depois reivindicar seus direitos. Então, é importante que a gente tenha isso claro também. A situação é complexa ainda, mas há pontos importantes, interessantes, que eu acho que vão nos devolver aí a soberania e autoestima, enfim, e o Brasil ser um país, né, admirável de novo no mundo todo. Sem dúvida, né? E esse contexto que você falou nos coloca diante de uma situação onde me parece que as pessoas vão ter oportunidades de se reencontrarem com a história naquilo que elas imaginam definir para essa tentativa que a gente faz ao longo do tempo de construir nação. Acho que essas pessoas vão estar se deparando com a seguinte situação: o que é que você quer para o país, para o mundo, para a sua família, para as futuras gerações? Porque
Quando se pensa, por exemplo, hoje, nos dois projetos e nas duas figuras políticas que mais têm chance de estar no segundo turno, que é Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né, nós temos situações completamente diferentes, figuras completamente diferentes uma da outra. E me parece, né, que depois que o ex-presidente foi solto, que se reviu todo aquilo que se cometeu contra o próprio ex-presidente Lula, está se dando a oportunidade que as pessoas se posicionem para dizer, né, o que é que estão esperando realmente do seu futuro. E é um pouco de dizer quem é você, porque o projeto que você for estar escolhendo no futuro, ele diz respeito a quem é você internamente, né? Então, me parece que há algo muito importante, né, apesar do lado negativo de ter-se o próprio Bolsonaro na presidência, mas faz com que cada um reflita sobre si mesmo, né? Sobre quem você é e o que é que você imagina para o futuro do seu país e das próprias gerações, das próximas gerações. Perfeito, muito boa essa sua abordagem, mas como linguista eu vou colocar um pequeno obstáculo nessa questão, que é o seguinte: o debate político e as preferências, a gente percebeu isso, teve uma lição muito terrível, ele não se dá por racionalidades, ele se dá por emocionalidades. É emocionante. Então, você percebe que tem gente sofrendo, passando fome, que ainda tem predileção por um campo político que é o Bolsonaro, que é a extrema-direita. Então, isso se dá entre são muitas complexidades, é um emaranhamento discursivo, né? Que se dá. Eu diria o seguinte: primeira coisa, é bom não conhecendo o Brasil também, né? O Brasil é um país de golpes, o Brasil é um país de rupturas, né? Assim, A própria República, interminável. a própria República se deu, né, através de um golpe Isso, militar. são muitas rupturas. A gente conhece, cai avião, né? Pessoa é assassinada, sempre tem isso, facada, né? Sempre tem, verdadeira ou falsa. Isso é a cara do Brasil. Então, nós não podemos subestimar o que pode acontecer em 2022. Por exemplo, essa polarização, que a imprensa chama de polarização, e eu acho que é, de fato, Bolsonaro e Lula. Por exemplo, isso é muito evidente, né? Isso pode não se sustentar em 2022. Muita coisa pode acontecer, choques econômicos, né? Eu conheço o Brasil, então eu acho que não é, a gente não tem estabilidade. As pessoas vê pesquisa Datafolha, vê pesquisa do IPEC, né? Fala, nossa, tá aqui o Lula 45, Bolsonaro 22, tal, já tá ganho, então não é assim. Não é O assim. Brasil não é assim. Tem os candidatos que vão aparecer aí financiados pelos empresários, até por gente de fora do Brasil. Vamos ficar muito atento. Agora, a oportunidade é muito boa para a esquerda. Substancialmente, o PT e o Lula, eles sabem fazer política, sabem ganhar a eleição, sabem o caminho, né? Não tem ingenuidade nesse campo, a gente não precisa ficar preocupado com isso também. Eu acho que esse cenário eleitoral, né? O Bolsonaro ele tem um talento de confundir muito, inclusive a imprensa, o jornalismo, a cobertura, a interpretação. Então, por exemplo, ele está defendendo a Petrobras com cunho social de ontem para hoje. Está dizendo que a Petrobras não precisa ter lucro, porque tem que ter investimento social. E, ao mesmo tempo, ele defende a privatização. Quer dizer, é contraditório, confunde todo mundo. O nosso jornalismo não tem compromisso com uma investigação realmente isenta, porque eles têm compromisso com o mercado financeiro, não tem como escapar disso. Eu converso todo dia, por exemplo, com o Luiz Nassif, e ele é um dos grandes e mais experientes jornalistas desse país. Ele trabalhou em todos esses lugares, sabe, né? É incrível, você não tem análise econômica robusta, densa, com qualidade desse colonismo econômico brasileiro. É um horror, todos representam o mercado financeiro. Então, para finalizar e dizer para você o seguinte, quer dizer, a gente tem esse cenário complexo, mas o que é mais, digamos assim, extraordinário é que as elites brasileiras elas vão se deparar com esse dilema de ter de escolher entre Bolsonaro e Lula. E isso, né, é uma lição terrível para eles, porque, inclusive, eu até diria o seguinte: muitos vão optar por Bolsonaro. O Bolsonaro está quietinho desde o 7 de setembro,
e está, digamos, tentando passar um verniz na imagem dele para ser aceito. Inclusive, o Paulo Guedes é essa licença que ele tem, licença para matar do Bolsonaro é o Paulo Guedes, né? Então, de qualquer maneira, é uma lição terrível pensar que o Lula voltou tão forte, recuperou todos os direitos, teve todas essas vitórias na justiça, está aí forte, com 76 anos, acabou de fazer 76 anos, e favorito a 2022. Sem querer entrar no campo da vingança, é uma lição muito terrível para as nossas elites. E é bom a gente ficar alerta, porque eles não vão aceitar isso muito facilmente. Além desse cenário, né, o chamado de cenário 1, seria a possibilidade de contar com Bolsonaro e Lula no segundo turno, que outra configuração você acredita que é possível, olhando os nomes que estão aí tentando concorrer também à presidência da República? Tem Ciro Gomes, tem o candidato de setores dos Estados Unidos, que é o Sérgio Moro, você tem a tentativa também de se posicionar do governador de São Paulo, João Dória, e por aí tem o Eduardo Leite, que às vezes também está nessa disputa interna no PSDB, né, e outros nomes que vão surgindo, o Rodrigo Pacheco. Já tentaram até o Luciano Huck, né, como se o povo fosse macaca de auditório. Mas, enfim, de todo jeito se tenta esse terceiro nome. Né? Quem você, à luz do dia de hoje, né, quem você acredita que pode configurar um novo cenário sem ser com esses dois personagens no segundo turno? Perfeito. Antes de responder, dizer que, evidentemente, o que tudo aponta é que fica entre Lula e Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Eu só destaco que a gente não pode subestimar essa vocação golpista do Brasil, que vai retornar, sem dúvida nenhuma, em 2022. Eu diria que o Sérgio Moro está fazendo tratativas para, de repente, também ser candidato ao Senado. O nome dele tem um pouco mais de força nas prospecções aí para a presidência da República, mas ele está muito marcado também pelo desastre que foi a Lava Jato, reconhecidamente, inclusive pelo STF e pela literatura universal nesse momento no mundo jurídico, né? A Lava Jato não tem salvação. O caminho político que tomou, né? Que já estava ficando muito claro, e depois que ele entrou no governo, né, Bolsonaro, isso aí... Né? Eu acho impressionante o nosso jornalismo tradicional ainda levar a sério o Sérgio Moro, né? Deveria ter superado já essa vergonha, né? Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que o Brasil funciona através desses favores, desses toma-lás da cá, entre jornalismo, imprensa, direção, marketing, publicidade, favores. E o Moro representa, na verdade, para eles, o antilulismo também, né? Um antilulismo menos chocante que o bolsonarismo, né? Eles preferem ir para o Moro, né, do que para o Bolsonaro. Então, isso é uma possibilidade deles. Seria interessantíssimo, eu acharia maravilhoso. Você já imaginou Moro e Lula debatendo? Um reencontro frente a frente? Né? Seria fenomenal. Fenomenal. Porque o Moro ele não vai poder fugir como o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foge, né? Ele fica doente, ele não vai para o debate. Agora o Moro já vai ser difícil de fugir. Enfim, o Ciro Gomes ele não sai daquele patamar, mas eu diria também que ele não pode ser subestimado, porque as pessoas têm tal pavor. Você sabe por que a pessoa tem tanto medo do Lula e do PT? O Robson, dentre várias coisas, é que com o Lula e o PT não existe favor assim, coloca esse cara no Banco Central, põe esse cara de secretário do Tesouro, do mercado, você entendeu? O grupo, né? O pessoal do PT, eles vão fazer a política associada à soberania popular, evidentemente com inteligência e tudo mais, mas não tem esse negócio de favor com o mercado. Então, eles ficam em pânico, né? Porque eles não vão poder colocar os infiltrados dele no governo, assim, de maneira tão descarada. Podem colocar em outros setores, enfim, pode haver alguma negociação com partidos que apoiam, né, o governo Lula, que poderão apoiar se o governo Lula voltar e é contraditoriamente um pavor estranho, porque nunca os setores financeiros do país ganharam tanto dinheiro, como os setores do empresariado também ganharam tanto dinheiro como foi no governo Lula, né? Isso aqui realmente é incrível, né? De onde que vem todo mais uma vez, esse ódio, né? Eu lembro que as coisas não se dão no campo da racionalidade, né?
A pessoa, esse é um O fenômeno debate é do discurso. emocional, né? É um fenômeno da linguagem, né? Isso precisa ser melhor compreendido pelos políticos, pela sociedade de maneira geral. As coisas não se dão no terreno da racionalidade. A linguagem é um bicho estranho, né? A gente tem as posições ideológicas, os distanciamentos, esse espectro ideológico, ele precisa ser melhor absorvido, interpretado, trabalhado para a gente poder ter um campo, construir um campo. Por exemplo, quando a gente tinha a polarização PT-PSDB, tinha campos claros. Isso era positivo para a democracia. Aliás, eu tenho insistido muito com esse tema. É preciso ter um outro partido forte, com alguma identidade no país, além do PT, para a gente ter alternância de poder e para a gente ter algum tipo, essa coisa para ter a condição de que debater, é bipolar, né? realmente. Para ter a condição de debater, não é? Condição de debater, exatamente. Isso faz bem para a democracia. Eu acho que a gente tem esse déficit, né? Porque o PT é bom de debate, vai continuar debatendo como sempre debateu, mas agora fica difícil. Como é que vai debater com o Bolsonaro? É complicado. Precisa reformular todo o campo, né? O E debate, até inclusive, fazer é isso, totalmente desonesto porque não se leva a sério a própria política e as instituições, né? Não leva a sério o próprio cargo que ocupa, inclusive de presidente da República. Perfeitamente. Enfim, eu acho que são esses cenários que estão postos aí. Eu tenho aquela história do Gramsci, o pessimismo da razão, o otimismo da vontade, mas, de qualquer maneira, a gente tem uma oportunidade muito grande, não pode subestimar o que está acontecendo no Brasil. Acho que o movimento global nesse momento, essa história pós-pandemia, que é bom nem dar muito como certo também, a gente já tem um problema no Reino Unido agora. A liberação das crianças para a escola e tudo mais fez o Reino Unido voltar a ter 40 mil casos por dia. O Miguel Nicolelli está dizendo isso hoje. Então, o desafio vai prosseguir com relação à questão sanitária. Então, mas a oportunidade está aí. Nós precisamos, com base nessas estruturas do país, movimentos sociais, os movimentos indígenas, né? A questão também do identitarismo, que faz parte desse debate que a gente precisa travar, a questão das redes sociais. Ontem, por exemplo, Robson, o Alexandre de Moraes, ele deu um recado forte para as eleições de 2022, ainda que não tenha punido a chapa Bolsonaro-Mourão. Ele disse, se acontecer isso em 2022, cassação de chapa e cadeia. Quer dizer, eu acho que a gente tem uma oportunidade realmente de reverter o quadro, lembrando que o Brasil não é para amadores, como diria Tom Jobim. Sem dúvida. Não é para amadores mesmo. E na sua avaliação, Gustavo Conde, qual é, digamos assim, qual deverá ser a consequência nesse Brasil de não amadores, consequência seja política ou criminal, para o próprio presidente Bolsonaro em relação à condução da pandemia, né, desse problema que o Brasil e o mundo enfrentam? Olha, você remeter ao relatório da CPI, que foi agora aprovado, é um relatório histórico. Eu chamo, inspirado pelo meu querido amigo Adriano Diogo, foi torturado na ditadura, enfim, uma figura extraordinária, que é uma espécie de comissão da verdade do governo Bolsonaro, desse período, que é um período de exceção, tal como a ditadura, e que vai ser julgado pela história como um período de exceção, se nós não nos acovardarmos diante dessa responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. Então, a meu ver, o destino do Bolsonaro é a cadeia, e dos filhos também. Sabe, tornozeleira, enfim. Só que isso leva tempo. Assim como os sentidos precisam de tempo para se consolidar no nosso discurso, enfim, no debate e tudo mais, as punições e as interpretações judiciais também demandam tempo. Precisa de pressão da sociedade, precisa de uma certa pressão internacional,
são vários vetores, né, para que Bolsonaro vá para o destino que ele merece, que ele tem, que é a prisão, que é pagar pelos crimes que ele cometeu. Não vai ser rápido, ele não vai, o impeachment, enfim, não tem condições nesse momento políticas mais. Eu até pouco tempo atrás ainda achava que poderia ter, mas realmente é muito difícil com essa cultura político-partidária brasileira você avançar. Com a Dilma foi fácil, mas por quê? Por que foi fácil? Porque ela e o PT são partidos que têm dignidade, que fazem o debate, que não saem comprando o deputado, entendeu? Então, aí, para você fazer um impeachment... Aliás, nós precisamos pensar nisso, né? Você vai ter um governo novamente democrático, um governo que não faz confabulações nem conchavos. Um governo desse, você fazer o impeachment como golpe, é fácil, porque se você você tenta fazer um impeachment com um governo corrupto, ele vai dar um drible em você. Enfim, agora, a nossa vantagem, o nosso privilégio, Robson, é que o Lula ele é extraterrestre praticamente, né? Ele consegue dentro... É isso que enlouquece as nossas elites, né? Dentro da dignidade da história, de quem passou fome, de quem não ficou rico, de quem não tem fortuna. É espetacular a biografia do Lula, de quem foi preso. Eu estava até conversando esses dias com o Paulo Okamoto, que foi presidente do Instituto Lula, e eu me dei conta na hora ali, né, que esse grupo da Lava Jato, da imprensa, das elites brasileiras, eles esperavam que o Lula fosse sair do país para não ser preso. Eles esperavam isso, eles estavam contando com isso, mas aí o Lula foi para Curitiba, confundiu todo mundo e conseguiu, foi inteligentíssimo, né? Foi uma coisa como ele assim... disse ao próprio Sérgio Moro, né? Por isso que talvez um debate entre os dois, né, seria fenomenal. Você está condenado a ter que me prender, né? Essa frase eu achei fenomenal e de fato, se Lula tivesse fugido, certamente a condição política dele hoje seria completamente diferente. Ele se deixou prender, inclusive mostrando que submete-se às regras da própria democracia e da justiça, mesmo sem concordar e se achando injustiçado, e está aí o resultado que nós vemos hoje, né? Mesmo em diversos processos onde a política ficou judicializada e o judiciário politizado, nós tivemos esse desfecho final, né, que coloca o próprio presidente de volta com muita força no jogo eleitoral. Fantástico, então é bacana essa frase. Realmente agora é incrível como o sentido ele vai navegando pela história e ele vai ganhando novas colorações, né? Você está condenado a me condenar. Isso é muito forte. Isso aí é capa de documentário, de livro, de cinema e tudo mais, que vai ajudar as gerações futuras a entenderem o que aconteceu nesse período do Brasil. Então, assim, nesse cenário todo, né, que a gente está passando, de que pode haver outros candidatos e tudo mais no cenário eleitoral, a gente tem esses dilemas todos. A gente tem essa lição terrível para as elites brancas brasileiras, vão ter de se mostrarem de novo, né? Vão ter de se expor. Muita gente, pelo que eu estou vendo, vai voltar para a caixinha do Bolsonaro pelo pânico que eles têm, pelo ódio que eles têm no coração de não suportar ver uma pessoa com a estatura moral do Lula, mais uma vez, dando as cartas e significando o Brasil para o próprio Brasil e para o mundo todo. Então, veja, só para concluir, Robson, o cenário é muito conflagrado, muito complexo ainda. Esses prognósticos eles são volúveis, eles são movediços, né? A gente tem de realmente ter muita atenção, né? Porque nós já tivemos muitas vitórias, ninguém esperava que o Lula recuperaria os direitos. Estamos conversando com o jornalista, comunicador, linguista Gustavo Conde. Para você que nos acompanha pela TVT, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal do YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão e a gente espera você lá para assistir a entrevista completa.